Acaba de estrear na Paramount Plus a quarta temporada de Handmaid's Tale. Como você deve saber, a série é uma distopia. E o que é que isso quer dizer? E por que tantas séries desse gênero foram lançadas nos últimos anos? E por que conquistaram tantos fãs? Esse é o tema de hoje do nosso papo. Mas olha, não esquece de dar um clique aqui embaixo e se inscrever logo no canal, ok? É aquela força que você vai dar para que eu possa continuar produzindo esses vídeos. Com a sua inscrição e o seu like, o YouTube vai passar a oferecer esse vídeo a mais pessoas e assim o canal vai continuar crescendo. Por isso é tão importante o seu apoio. Meu nome é Daniel Adjafre, seja muito bem-vindo. Um breve resumo sobre Handmaid's Tale. A série trata de um futuro sombrio, onde um país chamado Gilead, um território não definido, mas separado dos Estados Unidos, está sob um regime totalitário, onde as mulheres são muito oprimidas. Isso se deve ao fato de que agora a taxa de natalidade é baixíssima. Então as mulheres férteis são escravizadas, se tornam aias e passam a pertencer às famílias dos comandantes para que possam lhes dar filhos. Ou seja, elas são estupradas. Depois elas engravidam e os bebês são dados às esposas desses comandantes. É pesado sim, é forte. Elizabeth Moss, uma atriz brilhante, é uma dessas aias. E ela precisa recuperar sua filha, que foi dada a uma determinada família. E ela também é uma espécie de líder das aias que tentam se rebelar. Mas eu fiz esse vídeo não para falar especificamente de Handmaid's Tale, mas de distopia. O que é, afinal, uma distopia? Simples, é o contrário de utopia. Se utopia é uma situação desejável, idealizada, é a possibilidade de se alcançar uma sociedade justa, harmoniosa, a distopia é exatamente o contrário, um futuro onde viveríamos numa sociedade opressora, desigual e sem liberdades. Diversas outras séries distópicas foram lançadas nos últimos tempos, como por exemplo, você deve ter visto, foi muito badalada, Black Mirror. E tem muitas outras, 3%, que é uma série nacional, Years and Years, The Man in High Castle, Expresso do Amanhã e por aí vai. Algumas são melhores, outras piores, como acontece em qualquer gênero. A questão é por que essas séries começaram a pipocar de uma hora para outra, e tudo ao mesmo tempo. Na verdade, elas sempre existiram, como por exemplo Logan's Run, série bem antiga de 1977, em que a história se passa no século 23. Mas como eu disse, de alguns anos para cá, essas séries ganharam força, se multiplicaram. Tem alguma razão para isso ter acontecido? Tem, o Zeitgeist. Essa é uma expressão que significa o espírito do tempo. É muito comum que um criador, roteirista ou escritor mantenha um olhar atento ao que está acontecendo na sociedade e queira escrever sobre isso. Ele pode preferir uma abordagem mais realista ou distópica. A distopia geralmente funciona como uma espécie de alerta. É como se o roteirista projetasse um agravamento de uma questão que já está presente nos dias atuais. Ou pelo menos é isso que encontramos nas melhores séries distópicas. O exemplo mais famoso de todas as histórias distópicas é 1984, de George Orwell. No romance, ele prevê o surgimento de uma sociedade totalitária, tendo como referência o stalinismo. George Orwell, como eu falei, viu o que estava acontecendo no mundo ao seu redor. A Segunda Guerra Mundial havia terminado há poucos anos. E ele escreveu sobre um futuro em que aqueles problemas se agravariam, como o surgimento de um governo extremamente totalitário e uma sociedade oprimida, com os cidadãos sendo vigiados 100% do tempo pelo hoje famoso Big Brother. Uma curiosidade, reza a lenda que o título 1984 foi criado através da inversão dos dígitos de 1948, o ano em que o livro foi escrito, sugerindo assim que aquele futuro distópico não estaria tão distante. Mas voltando aos dias de hoje, todo mundo sabe que quando Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, começou a ganhar fôlego o discurso de uma direita mais extrema. E isso se propagou pelo mundo. E esse discurso da extrema-direita
trouxe à tona questões e sentimentos que estavam aparentemente adormecidos, como, por exemplo, o ultranacionalismo, a xenofobia, o militarismo, o ultraconservadorismo e, às vezes, algum tipo de fundamentalismo religioso. Aqui no Brasil, começamos a ver pessoas nas ruas pedindo a volta da ditadura militar. Isso é real, isso aconteceu semana passada e é assustador. Manifestações dessa natureza levam autores e roteiristas que conhecem minimamente a história a imaginar diversas possibilidades sombrias para o futuro. Aí entra a criatividade de cada um para que essas projeções sejam mais ou menos contundentes e sigam por um caminho ou por outro. Black Mirror, por exemplo, tratou de questões referentes à tecnologia e relações humanas no futuro próximo. Os episódios tratavam da influência exagerada das redes sociais nas nossas vidas, avatares e realidade virtual sobrepondo o contato humano, falta de privacidade, artefatos tecnológicos implantados no nosso corpo, etc. A série não tratava da ascensão da extrema-direita, mas de algo que também tem tudo a ver com o momento em que vivemos. Mas voltando a Handmaid's Tale, vale lembrar que o romance de Margaret Atwood foi escrito em 1985. Então, por que só agora conseguiu essa repercussão e uma adaptação para a TV de tanto sucesso? Porque essas questões estão mais em evidência, principalmente o revigoramento da luta feminista. A série trata de muitas questões, mas a opressão às mulheres é, sem dúvida, a maior delas. É claro que nem todo produto precisa falar necessariamente de questões atuais, mas um roteirista precisa, de qualquer maneira, estar atento ao zeitgeist. Essa é uma excelente fonte de ideias, de temas, de personagens, e ainda deixa a obra com muito frescor. Mas atenção, não basta tratar de um determinado tema ou ter uma ideia interessante. A história precisa ser boa, precisa ser bem desenvolvida. Todos os elementos que a gente sempre discute aqui deverão estar presentes. Boa construção de personagens, viradas, gancho, desfecho, etc. O melhor de tudo é que o zeitgeist está sempre se renovando e nos abastecendo de novas ideias. Faça dele seu aliado. E não pense que esse conceito só serve de maneira universal para o planeta inteiro. Não, o zeitgeist pode dizer respeito a um grupo social menor, mais particular, a cidade onde você mora ou até mesmo o seu bairro. E agora, se você gostou desse vídeo, espero que você tenha gostado, compartilhe com seus amigos e amigas e deixe o seu like aqui embaixo, o seu comentário. Obrigado e até a próxima.